Olá, cara aluno, olá, cara aluna, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu vou trazer para vocês uma análise completa a respeito da prova de Geografia da Universidade Federal da Grande Dourados, a grande UFGV, lá de Mato Grosso do Sul. Então, sem muita demora, não esqueça, já dá aquele like, se inscreva no canal se você caiu de paraquedas aqui, porque isso vai te ajudar a fazer a prova. Então, vamos começar então a resolver, entender como é que tá esse rolê da UFGD, galera. Olha só, começamos então dando uma olhadinha em como é que está organizado, como é que está estruturado o esquema da UFGD. Bom, olha só, pessoal, a UFGD, ela trabalha com um esquema parecido. Eu digo parecido por quê? Porque ela não é necessariamente igual, mas uma estrutura parecida com a do Enem. Ela coloca suas questões em eixos temáticos, o eixo de ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e exatas, beleza? E dessa maneira, então, a geografia, óbvio, está no eixo de ciências humanas, junto com história, filosofia e sociologia, e essas questões, todas essas questões, então, correspondem a 14, são 14 questões de ciências humanas dentro da prova da UFGD, beleza? Então, dessas 14, as questões de geografia elas vão variar, elas variam de quantidade na questão dentro desse eixo, beleza? Para vocês terem uma ideia, então, ó, em 2019 foi 8, em 2018 foi 8, em 2017 foram 5, beleza? Então, elas podem variar a quantidade de cada tipo aí de questão de cada eixo aí, de cada componente curricular, beleza? Galera, uma coisa bem importante que eu notei, a UFGD gosta muito de mapas na prova, gosta muito de usar mapas, beleza? Então, o eixo cartografia é um eixo muito importante para ser estudado. Só que agora, uma coisa que eu notei também, pessoal, é que as questões que envolvem, na maior parte delas, cartografia, elas têm respostas diretas. Por quê? Então, ela não vai ficar fazendo uma análise através de um texto, fazendo uma viagem louca até chegar na questão. Não. Ela, por exemplo, ela pode dizer para você localizar um determinado espaço, ela vai dizer para você explicar onde que está situado determinado fenômeno. É bem simples nesse ponto. Então, fiquem ligados nesse assunto, fiquem ligados nessa situação, porque isso é importante. Então, cartografia é uma coisa que vai cair sempre, beleza, pessoal? Porém, as questões de geografia, elas podem classificar, eu classifiquei dessa maneira, tá, gente? Ó, em geografia do Brasil e geografia mundial. De todas as questões, lembrando que é um vestibular recente, então nós temos 2017, 2018, 2019, 2020. Então, de todas as questões que caíram, tá? Geografia mundial caiu somente 24%, enquanto a maior parte das questões foi relacionada à geografia do Brasil, beleza? E dentro das questões de geografia do Brasil, pessoal, é importante selecionar aqui, ó, como é que ela ficou distribuída. Veja, a maior parte das questões, ela envolveu biomas e territórios. Caiu também questões sobre regionalização, sobre pirâmide etária, sobre processos migratórios, entre outras aí relacionadas à geografia do Brasil. Mas esses dois eixos, território e biomas, eles acabaram sendo bastante importantes. Dentro do território biomas, é importante, pessoal, relacionar sempre a relação do Mato Grosso do Sul e principalmente o seu bioma principal, que é o bioma Pantanal. Então, fica sempre ligado nisso, dá uma pegada, dá uma estudada. Quanto a território, ele vai classificar, junto com regionalização, fatores aí do Centro-Oeste, muito importante. Ela vai relacionar características, por exemplo, de indicadores sociais, também importantes neste esquema aqui, certo? Então, para a gente poder entender, eu já vou começar de cara aqui com uma questão para vocês entenderem como é que ficou. Aqui a questão número 20 da prova de 2020 da UFGD, tá?
Então, ó, tá aqui, ó, mapa da pobreza no Brasil, pessoal. Então, nós temos aqui regiões onde nós temos a maior parte de pobreza, ó. Então, o azul onde nós temos a menor parte, ó, de 20, 0% e 3%, e temos ali os vermelhos acima de 20. Então, a gente consegue selecionar o quê? Que nós temos aqui, por exemplo, Maranhão e Piauí e Alagoas, as áreas onde nós temos o maior índice de pobreza no Brasil. E depois ali nós vamos ter os estados do norte, o Acre, o Amazonas, Roraima, Pará, e no nordeste a Bahia, Sergipe, Pernambuco, Paraíba e Ceará. Depois ali entre 12% e 15% vamos ter o Amapá e o Rio Grande do Norte. Aí já cai aqui para a região norte ainda, ó, com um pouco menor, de 6 a 12, Rondônia e Tocantins. E aí já na região do Centro-Sul, presta atenção lá, ó, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro com de 3% a 6%, e Distrito Federal, São Paulo e os estados do Sul vão ter de 0% a 3% aí o mapa de pobreza. E aí temos um texto que vai relacionar ali, ó, em um país como o nosso, de grande extensão territorial e grandes disparidades regionais e de renda, o território é modernizado para a densidade e a fluidez, mas de forma intensamente seletiva, o que cria novas e aprofunda antigas desigualdades. Então ele está falando basicamente aqui que o quê? Que um país muito grande, ele vai ter diversos problemas de desigualdade social. Então nós temos aqui uma análise da informação, tem 3 assertivas aqui para a gente verificar se é verdadeiro ou falso. A primeira questão está dizendo assim, pessoal, onde há maior densidade populacional, a maior dotação de recursos humanos e infraestruturas sociais como saúde, educação e habitação. Galera, na verdade essa questão está incorreta, por quê? Porque se a gente levar em consideração, temos aqui a Bahia como uma das principais áreas de concentração populacional do Brasil, nós temos o Rio de Janeiro com uma grande área de concentração de densidade populacional, e eles não se configuram exatamente como lugares onde tem as melhores condições de vida, infraestrutura social, enfim, beleza? Então, essa questão já está desconsiderada nesse fato só de olhar no mapa. A questão número 2 aqui, a assertiva número 2, diz assim: a diminuição das desigualdades territoriais no Brasil se efetivará pela dotação de infraestrutura modernas nos diferentes lugares e regiões. Não, pessoal, eles precisam de políticas públicas mais efetivas em alguns outros lugares, certo? Para quê? Para que não crie mais essas antigas desigualdades, para que não tenha mais essas grandes disparidades regionais de renda, regionais e de renda, beleza? Então, a número 2 também está errada. E aí nós temos a questão número 3, ó. Políticas territoriais efetivas devem levar em consideração um pacto federativo que articule as diferentes escalas, nacional, regional, estadual e local, todos trabalhando pelo desenvolvimento. Todos os poderes vão estar buscando melhorias para que essas disparidades acabem sendo reduzidas. E isso só vai acontecer quando houver políticas levando em consideração a formação de um pacto federativo. Portanto, essa resposta aqui é a letra E, pessoal. Então, perceberam como é que pode entrar a questão de territorialidade e cartografia dentro dessas questões, né? Olha só, agora eu coloco mais uma aqui relacionando a biomas, pessoal. Olha só, a questão número 30 da UFGD 2019, ele está dizendo assim, ó, analise o texto de Manuel de Barros e os mapas a seguir. As coisas que não têm dimensões são muito importantes. Assim, o pássaro tuiuiu é mais importante por seus prenomes do que por seu tamanho de crescer. É no ínfimo que eu vejo a exuberância. Então, é o trecho do livro Sobre Nada, de Manuel de Barros. Então, nós temos aqui 5 mapinhas que estão mostrando paisagens, ou seja, biomas diferentes no Brasil. O texto se refere às características presentes em qual paisagem? Bom, onde está o pássaro tuiuiu, tá? Ou desse jeito, ou escrito assim, tuiuiu, beleza? Tuiuiu. Faltou um iu, pronto, agora sim. Então, qual se refere aqui às características, galera? Vamos lá, na figura 2 e na figura 4, respectivamente, os biomas Pantanal e Caatinga. Vamos lá, figura 2 é Pantanal? Sim, figura 2 é Pantanal. Ok? Figura 4 é Caatinga?
Figura 4 é Caatinga, as figuras 2 e 4, respectivamente, os biomas Pantanal e Caatinga. Sim, aqui também é Caatinga, galera. Tá? Agora, essa questão está certa? Não, por quê? Porque o tuiuiu não é um pássaro presente na Caatinga, beleza? Ele é presente no Pantanal, mas não é na Caatinga. Aí nós vamos ter aqui, na figura 1 e 3, respectivamente, os biomas Mata Atlântica e Cerrado. Aqui o 1 é Mata Atlântica? Sim, é Mata Atlântica. Tá? Mata Atlântica, sim. Número 3 é Cerrado? Sim, aqui é Cerrado. Beleza? Tá certo aqui a localização? Sim. O pássaro tuiuiu, ele se encontra na Mata Atlântica? Não. Então, por isso, nós desconsideramos isso. Beleza? No Cerrado, em alguns pontos, ele pode aparecer. Ok? C, na figura 3, que corresponde ao bioma Cerrado, como eu falei, não necessariamente. Certo? Então, a gente já desconsiderou o A, o B e o C. Na figura 2, que corresponde ao bioma Pantanal? Sim, galera, no bioma 2, que corresponde ao bioma Pantanal, certo? E na figura 2, que representa o Cerrado? Não, os dois representam o Pantanal, ok? Galera, lembra que eu falei para vocês estudar sobre os biomas do Mato Grosso do Sul e principalmente o Pantanal? Então, isso é importante nesse esquema aqui, nesse caso, então fique ligado quanto a isso. Beleza? Agora, pessoal, nós vamos ter as questões aí, os conteúdos recorrentes de Geografia Mundial. Lembra que a UFGD gosta muito de colocar mapa nas questões, tá? Então, a cartografia pura, ela vai estar presente também, mas ela vai estar presente mais como ponto de localização do espaço, esse tipo de coisa, tá? Vai cair nas questões de Geografia Mundial muito sobre conceitos geográficos, a questão de lugar, espaço, território, relações de epistemologia da geografia, pensamento geográfico, esse tipo de coisa, e vai ter também relações de geografia física. Lembra que a geografia física, ela também vai interferir em questões de clima, de relevo, de vegetação, de hidrografia e de biomas e domínios morfoclimáticos, beleza? Então, fique ligado quanto a isso. Lembra sempre que o foco é Mato Grosso do Sul, pessoal. Portanto, vamos sempre ficar ligando nesses assuntos. Se você não é do Mato Grosso do Sul, você dá uma olhada nas questões que eu já coloquei nas questões de geografia física do Mato Grosso do Sul, que nós já temos aqui na plataforma, no canal também. Beleza? Então, vamos lá. A primeira questão aqui, ó, vai falar de cartografia. Lembra que eu falei que a UFGD gosta dessas questões e elas estão ali mais diretas, mais para você apontar mesmo a localização. Então, os assuntos mais importantes, cartografia e geografia física, nós mostramos aqui, ó, a África político. Conhecimentos referentes aos países do globo são muito importantes para a compreensão e ampliação da concepção de mundo. Observe no mapa apresentado os 3 países africanos indicados com círculos pretos e assinale a alternativa que indica corretamente. Galera, é meio complicado, tipo, aqui ele quer que você faça o quê? Que você tenha uma memória visual do mapa da África, para você localizar onde estão os países, ok? Claro que tem países aqui que é fácil, por exemplo, esse aqui, ó, a gente já chuta direto que é o Egito, ok? Agora, talvez vai ficar meio complicado para o candidato localizar esses dois aqui. Portanto, sempre deem uma olhada, tentem fazer uma memorização cartográfica. Claro que você não precisa fazer aquela memorização, decorar exatamente a localização de cada país do planeta, mas ter uma visão legal, porque senão você pode aí se ferrar. Tá? Então a gente sabe, por exemplo, que aqui é o Egito. Então, onde não tem Egito, a gente já vai desconsiderar. Então, a B a gente desconsidera, a letra D a gente desconsidera. Vamos lá. Egito, Somália e Gana? Não, pessoal. Gana, ela vai ficar mais ou menos por aqui, ó. Não é esse ponto aqui. Então, a gente já vai desconsiderar aqui. Somália, na verdade, ela vai estar em outro ponto aqui. Não vai estar exatamente aqui. Então, a gente já vai desconsiderar. Na verdade, Somália é aqui. Ok? Então, a gente já vai desconsiderar isso. Aí, a gente vai ter aqui a letra C. A letra C, ela está dizendo para a gente aqui o quê? Está dizendo para a gente aqui que a letra C corresponde a Nigéria, Egito e Quênia. Bom, aqui a gente sabe que é Egito, certo? Aqui é Nigéria? Sim, aqui é a Nigéria. Tá? Nigéria. Beleza. Aqui é o Quênia? Não, galera. O Quênia está aqui, ó, nesse ponto aqui. Beleza? Então, a letra C já está desconsiderada. Ok? A letra D não está, obviamente. Letra E.
Egito, Nigéria e Etiópia? Sim, galera, esse ponto aqui, ó, é a Etiópia, beleza? Lugar onde tem os melhores cafés do planeta. Importante colocar aqui, ok? Buenas, então nós temos aí a relação, essa questão aqui é para fazer apontamento direto, então nós temos aí a letra E como a resposta correta, beleza? Aí vamos para a última questão, mais uma vez geografia física, beleza? Agora a gente vai entrar aqui com o quê? Com domínios morfoclimáticos brasileiros. A figura anterior representa a classificação dos diferentes domínios morfoclimáticos brasileiros, segundo o geógrafo Aziz Absaver. Assinale a alternativa que corresponde aos respectivos domínios morfoclimáticos apontados na figura. Bom, qual é esse domínio morfoclimático aqui, galera? Aqui é a Amazônia, tá? Qual que é a principal característica desse domínio morfoclimático? A floresta amazônica, o clima equatorial, a quantidade de chuvas, a questão da formação da bacia hidrográfica do rio Amazonas, as árvores muito altas, latifoliadas, solos aí bastante arenosos, com uma serrapilheira, ok? Então já temos aí toda uma caracterização. Esse aqui, qual que é? Nós vamos ter aqui, pessoal, a Caatinga. Caatinga, clima semiárido, vegetação de plantas xerófitas. Caatinga significa mata branca, certo? Que é a galheira, onde nós temos aí vegetações bem secas, com tronco, com o caule de miolo mole para poder aguentar e suportar essa quantidade de falta de água ao longo do ano. Vamos ter aí solos bastante laterizados e temos também formação de regiões de hidrografia com rios intermitentes, beleza? O número 1 aqui nós vamos ter o cerrado, galera. Tá? O cerrado, caracterizado por um clima tropical típico, onde vamos ter vegetação arbustiva e arbórea bastante esparsa. A arbórea vai ter formação de árvores com casca grossa, troncos retorcidos devido à quantidade de alumínio presente no solo. Vai ter um solo bastante ferruginoso, onde nós vamos ter também raízes de cabeça para baixo na vegetação, para poder buscar água nas mais profundas regiões, ok? E nós vamos ter aqui, nessa parte aqui, vamos ter o quê? Vamos ter o mares de morros. Quais são as características? A região do relevo, uma melonar, galera, ou seja, formato de meias laranjas, em formato de ondas, mares de morros, ok? Aí vamos ter clima tropical litorâneo, vamos ter relação aqui da vegetação da Mata Atlântica, enfim. Nesse 2 aqui, o que a gente vai ter? Vamos ter o domínio das araucárias. Qual que é a relação do domínio das araucárias? Região de relevo de planalto, clima subtropical, bastante chuva, formação de uma vegetação aciculifoliada, ou seja, que ela tem folhas pontiagudas e duras, onde ela precisa disso para aguentar o tempo de rigor, de temperatura que acontece no inverno, além de ter uma relação com a presença na altitude, ou seja, a mata de araucária só vai aparecer, por exemplo, em áreas acima de 500 metros de altitude, beleza? E por fim, nós vamos ter aqui a região do domínio das pradarias, que são áreas onde nós vamos ter regiões, onde nós vamos ter uma diminuição da altitude, ou seja, vai ser uma região mais de planície, formação de um pouco inclinado, aquilo que a gente pode chamar de coxilhas, por exemplo, clima subtropical, vegetação arbustiva e solo que acaba sofrendo muito com o processo de desertificação devido à formação da pecuária e também devido aí à má utilização, esgotamento do próprio solo, beleza? Nesse caso, então, a gente já classificou, já caracterizou, mais uma vez, memória cartográfica, memória do mapa. O número 1 é cerrado, o número 2 é araucária, o número 3 é pradaria. Qual deles vai dizer isso pra gente, pessoal? Vamos lá. 1, área de transição. Não, aqui é cerrado. Letra A está errado. Letra B, 1, domínio de cerrado? Certo. 2, mares de morro? Não, é araucária, então a gente desconsidera. Letra C, 1, é Pantanal? Não, então a gente desconsidera. Até porque o Pantanal é uma área de transição, galera. Não é uma região, um domínio morfoclimático. Ele é um bioma, ele não é um domínio morfoclimático. Beleza? Importante lembrar, domínio morfoclimático são domínios de paisagens, pessoal. São
paisagens semelhantes devido à relação do clima, do relevo, da vegetação e da hidrografia, e isso forma, obviamente, uma paisagem específica. O Pantanal não é uma paisagem específica, ela é um ecótono, uma região de biodiversidade, um hotspot, beleza? Letra D, domínio dos cerrados? Sim, aqui é cerrado. 2, domínio dos planaltos das araucárias? Sim. 3, domínio das pradarias mistas do Rio Grande do Sul? Sim. A resposta aqui é a letra D, beleza? E, obviamente, a letra E não é domínio dos cerrados, tudo bem. Domínio das coxilhas não, porque seria araucária. E domínio das pradarias seria certo, o que estaria errado aqui seria essa parte. Então, a letra E está desconsiderada. A resposta aqui é a letra D, D de Dourados, o lugar onde você vai estudar no próximo ciclo. Sim, você vai estudar em Dourados. E se você quer continuar a aprender mais sobre a geografia do Mato Grosso do Sul, se você quiser aprender mais sobre vestibulares diversos do Brasil, acessa gabaritajal.com.br, eu tenho certeza que você vai gostar disso. Eu vou ficando por aqui, desejando a você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau!